Olá pessoal, tudo bem? Olha, mais um episódio aqui do podcast German Garage. A gente já está com o número 1 no ar, lá no nosso canal. Cláudio Milan, mais uma vez aqui comigo. Olá pessoal, somos bastante persistentes e confiamos na nossa audiência. Não tomamos nenhum processo ainda, pelo menos não que nós saibamos. Aliás, você espera um pouquinho para processar, que a gente não arrumou advogado ainda. Nem grana. Mas de qualquer forma, a gente vai começar o nosso programa, a gente agradece aí o pessoal que está nos prestigiando, que tem assistido aí o nosso primeiro episódio. Exatamente. A página continua lá, @german.garage.br, tanto no Face como no Instagram. Depois a gente vai colocar na descrição aí o nosso endereço certinho. A German Garage é aquela página dedicada para o automóvel antigo, para o automóvel nacional, clássico, mas a gente fala de outras coisas na página também. Já postei lá protótipo do Uno, protótipo do Premio, protótipo da Elba. São carros que são difíceis até de achar fotos antigas, né, de protótipos, enfim. Mas a gente vai abrir nosso... E aí, Cláudio, como é que foi? Receita de churrasco na Airfryer ainda não, né? Veja bem, estamos contando com a então nossa produtora, quem sabe no futuro, a gente chega lá. Dependendo de como for o podcast, né? Exatamente. A gente pode partir para outras vertentes. A gente já teve uma audiência legal, orgânica, né? Então, orgânica, fomos né? assistidos, exato, estamos indo devagarinho. Se você vai dar uma desabada, a gente cai no... a gente vai pro... O que é bastante natural, né? O que é bastante provável. Mas enfim, né? A gente vai então começar a nossa pauta de hoje, Cláudio. Você tem alguma coisa para dizer? Eu já saí falando aqui tudo. Oi. Achei bastante vai lá, vai embora. Você é o Didi, eu sou o Dedé e eu te sigo. Gostei da sua colocação, foi muito profundo. Foi para você também. Manda bala. Então é o seguinte, a nossa primeira pauta hoje seria sobre... A gente falaria sobre o Gol. Seria porque você já derrubou a pauta. Derrubei, e vou explicar por quê. Nós vamos falar sobre o Gol. O Gol, para mim, é um dos carros mais importantes, né, da história do automóvel nacional. Pois é, eu ia dizer que é o mais importante, mas vamos deixar porque você tem um, né, inclusive do seu avô, aquela coisa toda. Não é por isso, não. Eu disse que é o mais importante, não disse que é o meu preferido, não é. Mas depois a gente conversa. Mas essa pauta a gente vai falar numa próxima oportunidade, porque o Gol é um carro que mereceria a gente ter um suporte aqui. Isso foi uma falha minha. A gente esqueceu. A gente esqueceu, realmente. Eu acho que a gente teria que ter colocado aqui as fotos do Gol. Então a gente vai falar sobre o Gol no próximo episódio. Perfeitamente. E aí a gente não vai falar provavelmente de toda a família do Gol, de todas as gerações, porque na verdade... Uma família grande. Vamos de 80, né, em diante, então 2013, até né? 2014, 13. O último acho que é 14, não é? Que é não aquele sei, é o Last Edition. O Last Edition acho que é 14, não é? Maravilha, tá vendo? A gente não estudou, então, não fizemos as fotos, então vamos pular. Próxima pauta, por favor. Mas o primeiro a gente lembra, 80 1.3, carburador simples. Aquele banquinho xadrezinho. Né? Banco xadrez opcional, tinha um marronzinho, né, dentro. Ele era SLS. É o que a gente não vê mais. Esse especificamente com o banco xadrez, faz anos que eu não vejo. Mas é engraçado que eu tinha um registro na minha cabeça do carburador duplo dele ter sido lançado junto com o 1.6 modelo 82. Mas não, ele foi lançado em maio de 81 no Alcon 1.3. No Alcon 1.3. Tem até aquela história maravilhosa. Quando eu estava fazendo um ano, porque o Gol, se eu não me engano, foi lançado em 15 de maio de 80. Maio de 80, exatamente. O projeto dele começou em maio de 75. É engano meu, nós estamos falando do Gol. Ainda. Então ainda do Gol. Vamos para a pauta? Vamos para... Vamos lá. Estraga tudo, né? Então, uma coisa que eu achei interessante é assim, né? Quando você olha hoje o Brasil, os carros nacionais sempre foram caros. Se você colocar lá fora, né? Você pegava, por exemplo, se não me engano, um GTI, se você fizesse hoje a conversão dele em dólar, seria cerca de $30 mil hoje um GTI. Tudo isso? Seria. E o Del Rey também, eu lembro que uma vez foi feita, eu li uma matéria sobre conversão, também o valor não era muito mais baixo do que isso. Então, historicamente, o carro nacional sempre foi caro. Mas a gente vai fugir um pouco da pauta de carro antigo hoje para falar desses carros agora que vão ficar mais baratos, né? Já ficaram, Já ficaram por causa dessa história do IPI. Abrindo um parênteses aqui, os seus Fox, por exemplo, iam lá para os Estados Unidos a cerca de $7.500, né? Se eu não me engano. Exatamente. Que era um carro bem mais equipado do que o Voyage e a Paraty vendidos no Brasil. Ele né? era mais equipado. Ele tinha 2.400 modificações no começo, né? Tinha muita. Depois só que o próximo carro no line-up deles era o Golf, né? Então eles tiveram que baixar a potência do Fox, que ia para lá para 85 cavalos, de 81 cavalos, para ele não bater no Golf, que na época era o carro que estava logo acima. Mas ele custava $7.000 e poucos, mas eu lembro de uma coisa interessante. Quando eu estava na oficina mecânica, em 98, eu lembro que a gente fez a matéria com o Uno, que era o carro mais barato nacional, e ele custava $7.900. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, $7.900. Mas o dólar era 1 para 1, exatamente, 1,5, então ele custava $7.900, né? exatamente. Então olha que coisa interessante, olha como é engraçado como o carro subiu.
o Uno custava $7.900. Quando começou o projeto Arara Azul, quem que é o projeto Arara Azul? É o Celta. O Celta usava a plataforma do Corsa, bolinha, né, com uma carroceria nova. E eu fui na GM, nessa época a gente alugava a pista da GM para fazer teste, e eu vi o Corsa, o Celta em desenvolvimento lá. E existia um desespero da GM, por quê? Porque o dólar subiu. Então o Celta passou a ser um carro caro. Eles estavam desenvolvendo carros dentro de uma certa política de acabamento, e esse carro ficou caro. Então, de repente, eu vi isso, ninguém me contou. Eles estavam empobrecendo o carro. Então, se eu não me engano, quem fornecia a parte de banco dele era a Johnson's Controls, que fazia os bancos dele. E aí, eles tiveram que pedir para a Johnson's um banco mais barato, com uma ferragem mais barata, com uma espuma de menor densidade. E o carro teve que passar toda a parte interna, assim, empobrecida. Ou seja, ele não nasceu daquele jeito. Ele foi empobrecido por causa dessa questão de que ele tinha que custar menos de $7.000. Ele nunca ia custar $7.000 naquele momento. Não ia. Então, que o Uno já custava $7.900. Então, você vê, o carro custava $7.900, um carro barato. Quanto custa hoje um Kwid, né? Com essa política, $67 mil, acho que tá um Kwid, não é? Eu acho então, isso aí dá uma grana, né? O dólar tá menos de 6, tá 5,30 no dia da gravação aqui, em torno de 5,40, né? 5,40, se você fizer a conta, vai dar mais de $10.000. Exatamente. Mas, lembrando que o dólar hoje é muito mais caro e que teve inflação no período. Então, só que tem uma coisa interessante. O Brasil é o único país no mundo que os carros dobraram de preço depois da pandemia. Não houve outro caso. Aqui no Brasil, os carros dobraram de preço. Exato. Uma BMW, por exemplo, em 2018, chegava a ser vendida na época porque era a F30, virou a G20. A F30 foi até 18. A F30 custava cerca de $140 mil, o carro na promoção, porque a carroceria estava em fim de ciclo, né? Aí você pegava uma G20 que custava $30 mil a mais, 160, 170. Hoje o mesmo carro, uma G20, hoje custa $340 mil a base. A gente sempre pagou caro pelos carros e as pessoas reclamam muito do imposto, que é uma verdade, né? Mas não subiu o imposto a ponto de dobrar o preço do carro, né? Não, na verdade, os caras aumentaram o markup mesmo, né? É markup, o markup, né? Que é a lucratividade. E ainda dizem que vender carro zero aqui não vale a pena, né? Que vale a pena comprar o carro usado barato e vender muito caro na concessionária, as peças, os serviços, mas o carro realmente está muito caro, o que nos leva a essa discussão aqui desse programa de carro sustentável que o governo lançou, oferecendo a isenção do IPI para determinados modelos, né? 1.0. E que a Janaína Zambotti, mais uma vez, nos proveu aqui com todos os tem todas as informações aqui, né? Exatamente, então, porque eu não saberia. Não, ninguém sabe. Mas a Janaína Zambotti ela sabe de tudo, né? Só não gosta de carro, mas até aí tudo bem. Ela não gosta de dirigir. Exatamente. E faz muito bem, porque olha esse trânsito, carro, mas não dirige. Ela ama carro, não dirige. Apaixonada por carros. Enfim, mas inclusive ela está aqui, né? Agora ela está tentando pegar algum objeto para tirar na gente. Ela tá vermelha? Ela tá pegando um objeto vermelho royal. Ela vai bater. Eu conheço bem essa cor, vermelho royal. Ela vai nos bater, ela disse Mas vamos lá. Eu diria que é um péssimo dia para fazer isso com ela. Deixa quieto. Vamos para a pauta. Vamos para a pauta. Então, esse negócio de emitir menos... Então, vamos lá, os 4 parâmetros, né? Emitir menos de 83 gramas de CO2 por quilômetro, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil, isso aí já para fugir desses caras que trazem o carro CKD, né? E se enquadrar em uma das categorias de carro compacto. Eu acho uma vergonha a gente ter que recorrer a isso. Eu penso o seguinte, ó, eu vejo isso aqui como... Hoje em dia existe uma pressão muito grande por sustentabilidade, por carro verde, economia circular, né? Carro verde, você entendeu o que eu quis dizer, né? Exato. É uma pressão social, é uma pressão do próprio consumidor, e é muito bonito você ter um carro. Mas eu acho que esse primeiro passo aqui, ele me parece completamente inócuo. Porque você reduziu o imposto desses carros 1.0 aqui para zero, né? Parece o programa do carro popular. Mas é isso que eu ia falar. Isso aqui, para mim, é um programa do carro popular com outro nome. Porque esses carros todos já estavam no mercado. Qual vai ser o impacto para a descarbonização da redução de imposto desses carros aqui que já estão no mercado? Então você faz um programa, tá dentro, isso aqui. Na verdade, você não criou um programa, você adaptou o programa ao que já existia. É o que já existia. Fazer e proteger a indústria, né? Mover o programa. Bom, a indústria adora isenção de imposto. Se proteger, ser fabricado no Brasil, etc. Protecionismo, a indústria adora. Então, isso aqui está dentro do escopo do Mover, né? Que é a política do setor automotivo brasileira, que substituiu o Rota 2030, etc. E eu penso o seguinte: bom, vamos fazer um programa para incentivar, estimular as práticas sustentáveis, a descarbonização.
Então vamos adotar uma solução um pouco diferente, né? Por exemplo, eu vou chutar aqui, eu sei que é inviável, mas se você quiser... Inviável tecnicamente não, é inviável do ponto de vista comercial. Mas você quer fazer um negócio desse aqui? Olha, eu vou te dar um desconto aqui de IPI para os carros 1.0, mas eles não vão ser flex, eles vão ser movidos a etanol só. Exato. Né? Exato, então exato, você casa a política com o produto. É que, na verdade, aí cai num outro problema, Não, né? Que é o problema do pró-álcool, né? É. E quem lembra disso? Porque, assim, quando o álcool começou a surgir em 79, né? E o pró-álcool é de 75. né? Então, o pró-álcool começou em 75. Em 79 foi lançado o primeiro carro os álcool. Carros aí. Daí depois, aí por diante, foi daí 80, já tinha vários carros álcool, etc. Mas se você for ver, a ideia do pró-álcool era fazer uma independência da gasolina. A ideia central, né? Mas o que aconteceu? Os usineiros, né? Os usineiros, atendendo aos interesses dos usineiros, falaram, não, peraí, pô, não é bem assim, né? Não vamos, né? Vamos continuar, porque os caras também têm que exportar açúcar quando o açúcar está em alta no mercado internacional, então por que vai fornecer álcool aqui? Faltava álcool, como faltou posteriormente, né? Então, a gente chegou a ter cerca de 87% dos carros 0 km a álcool vendidos, né? E quando começou a faltar teve álcool... ano modelo que não teve álcool, gasolina. Quando começou a faltar álcool, a partir aí do começo da década de 90, do século passado, o programa declinou desastrosamente. Mas então, a falta do álcool fez o programa declinar porque o consumidor fugiu, né? E fugiu. Aí em 2003, quando a Volkswagen lançou o Gol Flex Power, lá o Gol Flex, o Total Flex, Flex Power é GM, o Total Flex 2003, o geração 3, né? Era eles chamavam de 1.6 Power, né? Aquele carro, né? Foi a primeira versão dele, se eu não me engano. Foi o primeiro carro também Flex do Brasil. Foi então. Foi Isso ele. também era uma coisa que a gente vai falar exatamente. Futuramente. O primeiro 2003. Mas você vê, eu tenho um nome técnico pra isso, cara. É filha da putice. Nome técnico, é filha da putice sempre. Eu pensei que a gente tava falando sério. Não é filha da putice, cara. Você pega, por exemplo, o Gol, né? O Gol não, o carro a álcool. Já era pra ter dado certo lá atrás. Os caras, os usineiros... É uma tecnologia brasileira espetacular. Agora, tem um detalhe interessante que a gente está discutindo aqui, a eletrificação, né, das frotas globais, e o Brasil é praticamente um consenso no setor automotivo que a gente vai partir para a solução do híbrido com a motorização flex, né? Mas tem gente falando que, na verdade, essa motorização flex, ela devia ser focada no etanol. Exato. Porque você vai continuar oferecendo um carro a gasolina no híbrido, né? Exato. E você tem a motorização elétrica e você tem o motor a combustão para apoiar essa mobilidade elétrica, dizem os especialistas, ou defendem, melhor dizendo, né, os especialistas, que essa motorização deveria ser a etanol, deveria ser álcool com flex. Então, aí você consegue realmente colocar o Brasil numa rota de descarbonização que ninguém tem. Mas o problema é o seguinte, né? Que você vê, o flex, eu fiz a matéria do Gol quando ele foi lançado em 2003. Então, qual é a realidade do carro flex? O carro flex não é um carro a gasolina que roda com álcool, ele é um carro álcool que roda com gasolina. É o contrário, né? Porque a taxa é alta. É mais fácil, né? A taxa é alta. É mais fácil para você deixar ele exatamente, a taxa é alta, né? Você não consegue pegar um carro a gasolina e com a taxa mais baixa e fazer ele rodar com combustível, com álcool, etanol, agora etanol, né? Virou esse nome. Eu não consigo, eu tô tentando me acostumar. Eu também. A gente tem que mudar até o nome do programa para pró-etanol. Né? Exatamente, porque pró-álcool já ficou lá no passado. Né? Mas eu acho o seguinte, o carro, o Flex sempre foi um carro a álcool, a etanol, seja lá o que for, que roda com gasolina também, porque a taxa é alta. É alta. Tanto é que... Para poder sustentar o álcool, né? Exato, mas hoje em dia, como se fala do negócio do banco de carbono, aquela coisa toda, se o Brasil tirasse a gasolina do Flex e ficasse só no etanol, porque o pessoal fala, não, mas já roda com gasolina, então não tem vantagem de fazer isso. Então, tem em termos de política. Assim. Tem em termos de política, né? Mas enfim... Novamente, filha da putice, eu acho. A gente está enxergando a coisa do ponto de vista do setor automotivo, né? Daquilo que pode representar que pode ser interessante para efetivamente uma alternativa para o Brasil, porque realmente existe uma necessidade de descarbonização para aqueles que entendem que a gente está passando por um período de mudança climática, porque tem aqueles que também discordam, né? Exato, eu acho que cada um não é um consenso, com a sua opinião, e nem é um mérito que a gente vai discutir aqui, mas
Mas é fato que existe essa corrida e o Brasil é um país estratégico que tem soluções muito interessantes que nos dispensam do carro 100% elétrico, né? Do Exatamente, elétrico plug-in, exatamente. né? E outra coisa, né? É o que a gente já falou, isso a gente pode até falar num outro programa. Isso vai mudar. Esse negócio do PHEV, do plug-in, dessas tecnologias de hoje, isso vai mudar. Isso não vai ficar nisso aí, né? Agora, Mas, enfim, voltando para o programa, eu acho que é um programa de carro popular disfarçado, que segundo dizem aí, os números apresentados pela Fenabrave elevou em cerca de 13% até este momento em que a gente está gravando as vendas de carro 1.0, que já não eram os carros mais desejados, vamos dizer assim, como né? já foram já no passado, foram, né? Lógico. Então tá dando aí um impulso para esse tipo de motorização. Lembrando que o Mille 90 tinha platinado. Não é? Era ali o carro platinado. Exatamente. Então veja bem. Então a gente volta aqui você falou do Mille, que para aquele programa de carro popular dos anos 90, que teve o Mille, que acabou até redundando na volta do Fusca. Não, mas essa história agora a gente volta lá para a década de 60 com o pé de boi. O pé de boi era o profissional. O Alvorada, era o profissional, o Ave Maguete era o pracinha, né? Aí o Fusca era o pé de boi e o Gordini era o teimoso. Quer dizer, a gente dá a volta e para mais ou menos no mesmo lugar. Mas as montadoras adoram isenção de imposto para estimular a venda, e eu acho que a gente paga imposto demais efetivamente, né? Mas, sei lá, vamos ver até quando vai isso. Mas olha, qual o resultado prático disso. Eu acho que os carros 1.0 de entrada, o Kwid e o Mobi, em torno de 67 mil reais, melhorou bem, porque eles estavam custando 80 mil reais, em torno disso, né? Mas continua caro para mim. Eu não compraria um carro zero desse por 67 mil reais. Não, 67 eu compraria um Passatinho TS, 4 faróis, Mas aí eu tô falando de carro um carburador pra gente que não andar funciona. no dia a dia, né? Com aquele carburador Solex alemão, que só Jesus Cristo que fala funciona e ele pega, né? Senão não. Exatamente. Mas olha só, a gente aliás, eu prefiro nem falar de carburador aqui, porque... Você deve estar com problemas sérios, né? Vamos lá, vamos dar. Mas eu já te indiquei o cara lá, você não quis ir. É bem pro carro chegar lá. Só se levar só o carburador, eu falei pra você, tira e leva. Bom, toda vez que eu tirei o carburador foi um sucesso. Na hora de pôr de volta... Eu te ajudo. Então tá marcado. Só fazer uma conexão aqui pra gente encerrar esse assunto. Tem engraçado porque assim, quando o carro 1000 surgiu no Brasil, tem uma coisa engraçada. Quem tinha partido na frente, isso é uma coisa que eu tava lendo outro dia, achei interessante. Até pra ficar meio em conjunto com o que a gente gosta, que é carro velho. Quem começou na frente foi a Fiat, com o Mille, né? Então eles saíram na frente e aí eles estavam sozinhos. Quando começou o carro popular no Brasil, só a Fiat nadava de braçada porque eles já tinham motor pequeno. Ninguém tinha motor pequeno. Tanto é que a Ford saiu correndo para adaptar o CHT para então, 1.0, para colocar no Escort, que era um carro mais pesado, né? Mas olha veio o Chevette Júnior então, também. Esse o Chevette Júnior de 92, o Escort acho que de 92 também, o Gol 1000 é bem posterior, né? Mas é engraçado porque por que o Gol 1000 é posterior? E aí fica essa informação. Porque a Volkswagen, ela não tinha nenhum carro 1000. Então, o que eles conseguiram na orelhada? Eles conseguiram que o motor a ar fosse enquadrado como carro popular, como motor 1.6. Então, olha como era o negócio do carro popular, né? 1.0, papapá. Só que se fosse refrigerado a ar, aí 1.6 valia. Puta sacanagem, né? Esse é Brasil, né? Novamente aquela palavra técnica. Esse é Brasil. Filho da putice, né? Porque os caras, acho que a Kombi entrava... Não, a Kombi, não sei se a Kombi entrava como popular. Eu acho que ela entrava. Bom, a ponto da gente ressuscitar o Fusca, né? Então, mas foi exatamente essa. Mas foi isso que foi o que trouxe o Fusca de volta, né? Sim. Porque você sabe que tem uma outra informação engraçada também. Quando a Volkswagen foi trazer o Fusca de volta, ele encerra em outubro de 86, dia 31 de outubro de 86 é encerrado o Fusca. E aí ele deixa de existir, né? Teoricamente. Só que daí o que aconteceu? Quando a Fiat saiu com o Uno, e ela estava com uma puta de uma vantagem estratégica, a Volkswagen, todo mundo teve que correr atrás. Então a Ford fez, o Escort 1000, o Chevette Júnior inclusive tinha um vidro mais fino do que os outros, né? O Chevette Júnior era mais... Exatamente, ele era mais... Ele era pesado o carro, então eles tiveram que diminuir a tração traseira, cardan, diferencial. E aí a Volkswagen em 93 lança o Fusca porque eles não tinham nada para colocar no lugar. E no tranco eles conseguiram fazer com que o Volkswagen, o motor 1.6 ar, fosse enquadrado como carro popular. Você que está assistindo aí, me corrija se eu estiver errado, mas era assim que funcionava.
funcionava o negócio. Isso nos legou os belíssimos Fuscas Itamar, né? É engraçado. Porque você tem um, né? Engraçado, então. Que Eu tô hoje vendendo são meu Itamar, carros- mas é engraçado isso. Isso até cabe aqui um comentário. Eu tô vendendo meu Itamar. Aí é engraçado porque o cara chega assim e fala assim, mas ele tem pintura de fábrica? Mas não sei. Cara, peraí, o Fusca na década de 90 era uma bosta. Fala, eu adoro o Fusca, eu adoro de verdade. Mas naquele contexto ele não era nada. Ele era um carro que estava em final de vida. A Volkswagen trouxe da o carro. década de 30. Não, né? eu adoro. Pessoal, eu amo. Eu tenho os Fuscas na German Garage. Eu não tô falando isso. Mas naquele contexto ele era uma bosta. Ele era um carro que ninguém queria. Ninguém queria o Fusca sobrava nas concessionárias, eu comprei um Claro. em São Bernardo do Campo, o vendedor, quando eu saí com o carro, ele soltou Você rojão, você não estourou pode champanhe. considerar o Fusca, na década de 90, considerar o Fusca um carro 0 quilômetro, realmente Então, ele estava muito obsoleto. Ele estava obsoleto né? demais, mas vender Fuscas, assim como posteriormente, um dia a gente vai falar nisso, o Passat quando acabou em 88, porque existe GTS 89, mas ele é só modelo. Não foi fabricado um GTS Pointer modelo 89, ano 89, fabricado em 89. Ele acabou antes, assim como o Tempra, ele acaba em 99, porém não foi feito nenhum Tempra em 99, só em 98. E aí, embora fosse modelo 99. Então o Fusca, nesse contexto, ele era um carro que ninguém queria. Sobrava na concessionária Natural, como sobrava né? GTS Pointer. Então o cara chega hoje e fala, tem pintura de fábrica? Cara, o Fusca era um carro que os remanescentes daquela época, claro que tem Itamar com pintura de fábrica, claro que vai ter Itamar com baixa quilometragem, claro que vai ter, mas no geral não tem. Por quê? Porque era um carro que comprava para bater. Né? Comprava para judiar, comprava para carregar coisa, comprava para usar. Então, não adianta hoje as pessoas ficarem muito preciosistas com um carro assim. O carro é legal demais, mas às vezes a pessoa diga para mim, mas tem pintura de fábrica? Não, esse carro não tem pintura de fábrica. Se tivesse pintura de fábrica, não custava, sei lá o que eu pego, custava 100 mil Pra você ter reais. uma ideia, eu vi essa semana para vender um ouro, série ouro. No série ouro, Vermelho, metálico. 200 pau? Vermelho da 300. Ah, então. 300. É um Mas carro vermelho da lindíssimo, vermelho da cara. Vermelho da Porque o cara. vermelho da É o cara vermelho do saiu, GTI 16 saiu dele. só no série GTI, ouro, né? E no GTI 16 Mas desse é aí. bonito demais. Aquele carro. É, no Gol. Mas 300 mil. Então, mas é isso que eu falo, Você então. compra um Corvette. Então, né? mas aí cai no outro extremo, né, do negócio. Como quase uma BMW 0 km. Então, mas aí cai no outro extremo do negócio, né? Então, tá bom. Então, ele é um série ouro, ele tem 0 km, ele vale 300. Não vale 300 mil, na minha opinião. Né? Entre custar e valer tem uma diferença monumental, né? Então, mas eu adoro o Fusca. Quando eu falo isso, eu queria deixar bem claro adoro. isso. Eu falo, puta, ele era uma bosta naquele contexto, como produto, como carro a ser produzido, né? Como um carro 0 km Eu não vou dizer que é o que eu negócio. sempre digo aqui, porque a gente está aqui só 2 vezes, né? Mas é o que eu sempre digo para quem tem paciência de ouvir. 100% das vezes eu já disse isso aqui. É. Eu separo o carro entre 0 km e antigo. Né? Exato. Eles são 2 mundos diferentes. Então Exatamente. o Fusca 93, 4, né? 5, 6, né? 5, Que vai até 6, como um carro 0, ele não se justifica. Tanto é que não teve uma venda espetacular, né? Não dá para teve. você dizer que era o carro mais vendido do Brasil. O carro eu acho um dos carros... Agora, como carro antigo, eu sou super fã do Fusca. É que assim, o Fusca, na verdade, para mim, ele representa o que o carro deve fazer, que é levar uma pessoa e trazer de volta, né? Não importa como. E, por exemplo, eu fiz uma matéria uma vez, não lembro para quem, que era o clássico do futuro. Então, você pega, por exemplo, uma BMW Série 7 hoje, ou sei lá, ela não precisa ser de hoje, ela pode ser de 96. Esse carro, quando ele ficar velho, quando ele ficar antigo, ou daqui 100 anos, sei lá, 150 anos, sem peça, sem o software para rodar, sem as máquinas do software que vão rodar esses carros, né? Esses carros vão ser estáticos. Não vai conseguir fazer um carro desse funcionar. Né? Porque você vai ter assim, você tem as peças, tem a eletrônica, você tem o software, você tem a máquina que faz software rodar. Então, muito provavelmente, e tem o cara que entende disso. Então, muito provavelmente vão ser carros estáticos. Um ou outro vai estar rodando? Vai, mas eu acho que é uma parte... Um Celta, se o sensor de rotação do virabrequim de um Celta parar de funcionar, ele já não funciona mais. E o Fusca, não. Lógico que as pessoas vão falar assim, mas o Fusca não, a Brasília não, o TL não, a Variante não, ok, tá certo, porque é tudo a mesma coisa. Vamos falar do Fusca porque eu tô falando de Fusca, né? E o Fusca, ele tem uma capacidade de transpor obstáculo que é inigualável, né? Aliás, é por isso que eu acho que tiraram a Brasília de linha, porque ela resolvia todos os problemas do Fusca. Todos, de visibilidade, porta-mala, de conforto, enfim. Mas isso também é uma pauta para outra ocasião. Então, assim, quando eu falo que eu chamo... não é que eu adoro o Fusca, mas eu acho que se você pega o contexto de mercado da época, o Fusca era realmente um carro que deixava muito a desejar, como carro 0, né? Sem dúvida. Bom... Até porque é um projeto da década de 30, exatamente. Né? E evoluiu pra caramba, mas continua um projeto da década de 30. Exatamente, como tinha que ser, né? Vamos para a nossa pauta seguinte. Pauta, senão a gente fica falando aqui sem estamos parar, com né? 23 minutos, estamos já levando aqui uma... Olha. Ela tem um objeto para tirar na gente ali, então vamos já mudar. Inclusive, ninguém tá vendo, mas vamos é ponte para o aguda. baú da German, que hoje vai trazer um carro que é o
Nick. O Nick, eu resolvi falar do Nick hoje. O Nick. O Nick é um carro parcial, sem nenhum interesse. Não. Olha ele aí, o Nick. Esse é o seu, Nick, inclusive? Esse é o que saiu na 4 rodas. Esse Nick é um carro bem legal, ele tem baixíssima quilometragem, tá com a roda da Porsche. Essa roda é 5x30, né? Fone dial, aro 16. Inclusive esse pneu Dragon aqui, me disseram as pessoas da Pirelli que não veio, enfim, não foi fabricado aqui. E ele é engraçado porque ele é feito em cima de uma Saveiro, né? Então a Saveiro era cortada aqui e a parte traseira dela era enxertada do que sobrava, né? Porque eles cortavam o balanço traseiro e cortavam o meio dela. Aí soldava o eixo traseiro semi-arrastado aqui atrás e punha essa peça de fibra aqui. E a frente também tinha um corte de 30 graus aqui e colocava a frente dele. PAG era a unidade da Dacom que produzia esses carros? São as iniciais do Paulo... Então, Paulo Aguiar Goulart era o nome do cara, mas ele também tinha Projeto de Avant-Garde, que era o que ele dizia, que era o nome, né? Isso mesmo. Era o nome que ele dizia. E esse carro aqui, aí tem uma outra foto que não sei se... é mais uma, tem mais uma ainda. Essa é a traseira com as lanternas da Quantum, né? Maravilhoso. Mas esse aqui tem outro... Mas então, esse carro ele tinha 2 versões. Mas esse aqui depois, esse é um carro interessante. Só te cortando, aquele é o 2 lugares. Aquele é o 2 lugares. Depois saiu o 4 lugares. Exatamente. Que era usando o Voyage. Então, aí que começa a nossa história. Porque o 2 lugares era feito sobre a Saveiro. Foram feitos 36 carros, eles eram chamados Só 36? Só 36. Eles eram chamados de alcinha. Não sei se a gente consegue pôr a foto anterior aqui. Por quê? Porque o Anísio Campos, ele desenhou esse carro, o alcinha. Então, ele foi o responsável pelo design, inclusive, desse. Mas, em 94, eu tinha uma oficina, a Puma Kits. Que era uma oficina de fibra. E eu tinha um cara lá que chamava Osmar, que era o cara que era uma fazia. Oficina de fibra porque trabalhava com fibra, porque você tinha que ter muita fibra para fazer o negócio funcionar. Puta, para trabalhar com Puma a gente tinha que ter muita fibra. Eu ouvi uma história do Puma legal hoje. Qual? Sobre o Puma GTB S4. S4. São 3 unidades. Eu ouvi essa história de um conhecido, um colega nosso, jornalista, que na época trabalhava no Inmetro. E, segundo ele, foram produzidos 3 GTB S4 e um deles foi lá para homologar, né? Que tinha o motor do Opala Turbo. Isso mesmo. Né? É verdade, o S3 3 carros. Era o GTB S1, que era o primeiro que foi lançado como GTO. Né? O GTB S1 era o GTO. Depois o GTB S2 é o carro que vem a partir de 79. O GTB S3 era 4 cilindros a álcool. Por causa do programa, então ele foi lançado, eu tinha inclusive essa plaquinha. Eu lembro que eu andei num GTB amarelo seu. Primeira geração. Aquele primeiro, eu tinha... Bonito pra caramba. Era muito legal, amarelo mais Puma, bonito de todos. Era o mais bonito de todos. E aí o GTB S4 era o 6 cilindros a álcool. Eu tive uma vermelha que eu coloquei 6 cilindros a álcool nela. Daí, só que não era S4, só que daí quando eu fui sair com ela, dei uma arrancada, saiu o cardan, quebrou a cruzeta, quase foi alavancado. Vamos voltar aqui que a gente não respeita nada, né? Olha aí. Vamos rápido, estamos com meia hora de programa, então isso aqui é o seguinte. 27 minutos e 3 segundos, segue o jogo. Vamos lá, o seguinte, o Osmar, que era esse meu funileiro, ele dizia o seguinte, que o último, um dia chegou pra mim e falou assim, ele sabe que eu trabalhava na Dacom, né? Eu falei, não sabia. Ele falou, você me contratou e não sabe onde eu trabalhei? Eu falei, cara, você trabalhava bem, tá tudo certo. Mas ele falou, eu trabalhava na Dacom, o que você fazia? Todo mundo mente no currículo mesmo, você não vai ser diferente. Mas ele trabalhava direitinho. E ele me disse que ele fazia o nick. Eu falei, como se fazia o nick? Ele, eu ia lá e cortava o carro. Mas você cortava? Cortava. E cortava como? Cortava. Pegava uma Saveiro, punha 2 cavaletes na frente, 2 cavaletes, serrava o carro no meio e vida que segue. Saveiro. Eu falei, mas se era assim que fazia? Ele falou, cara, você não tem ideia, era assim que fazia. Quando eu determinava a produção do carro, a gente ia lá e cortava o carro. E acabou a história. Eu falei, aí virava a coisa. Foram 36. Ele falou, e o outro foi o Voyage, conforme você falou. Começou em 88, se eu não me engano, ele começa o Voyage, né? E ele vai até 91. Né? Até 91. Então esse carro aqui era um Voyage, né? E aí esse carro, enfim, ele falou, mas o último carro que o Paulo Aguiar Goulart pediu para fazer não era um Voyage, ele queria um Gol GTI. É isso que ele queria. Era um carro para uso próprio. Exato, ele queria um Gol GTI. Então o que ele falou? Eu quero que corte um GTI. Osmar falou, seria o último Nick. Seria o último Nick, porque a PAG, né, com a abertura da importação em 90, eles já estavam passando, já existia a perspectiva de abrir. Dificuldade. Eles estavam passando dificuldade. Então, vamos fazer o último carro, quero que seja um GTI. Tá bom. Aí o Osmar falou, mas a gente pegar um CL, não, eu quero o painel. Por quê? Porque no Gol,
né? O GTI tinha o painel satélite, tinha injeção, tinha o banco recaro, era o que ele queria. E o motor 2.0. Outra coisa, né? Ele queria esse carro. Aí o Osmar falou, tem certeza? Tenho certeza. Então ele foi lá no pátio e cortou um GTI azul Mônaco. Azul Mônaco. 90, né? 90. É porque o 90 e 89 e 90 são azul Mônaco. O 90 é azul Mônaco também? Ou é uma outra tonalidade? Não. Azul? O azul astral é 91. Ah, 91, azul astral. Então 89 e 90 azul Mônaco. Mônaco, sempre. E astral o astral é 91. Eu achava que o 89 era Mônaco e o 90 fosse astral. Eu tinha essa impressão. Não. Eu perdi uma aposta, por isso eu tenho certeza. Então eu não vou nem apostar com você. Que legal, quer dizer que ele pegou um GTI azul Mônaco, 0 km e mandou o Machado. E cortou. Que coisa. Quando ele cortou esse carro ficou na Dacom, o Paulo Aguiar recebeu uma proposta muito grande pelo carro e ele vendeu esse carro para um cara. 0 km? 0 km. O GTI, que já era... Era um GTI. Era um GTI, porém ele não era azul Mônaco, ele era preto. E assim ele foi feito. Era um Nick muito preto. Bem. Aliás, Nick tem outras cores além do preto? Que a gente tinha branco, tinha prata, tinha... Tinha uns carros que você vê hoje feitos, mas que, por exemplo, amarelo Puma não tinha. Eram cores, mais ou menos o que tinha na cor da Saveiro, era o que vinha na cor do carro e no Voyage também, né? Legal. Era o cinza quartzo, né? Era o branco. As cores da Volkswagen. Mais ou menos. No caso do Voyage, eles tiravam mais a cor do carro original, né? Então, por exemplo, se ele era cinza quartzo, então o carro virava cinza quartzo, né? E assim vai. No caso do Nick pequenininho, não, ele tinha menos cores, né? Eles aproveitavam muito a cor da Saveiro, como ela não tinha muita variação, então o que seguia era aquilo. Mas como ele pegou um GTI azul Mônaco, ele resolveu fazer o carro preto e assim foi, até porque não tinha GTI preto, o único GTI preto é 94, né? E esse é um pecado cortar, hein? Quadrado, esse é. E aí, bom... Da mesma forma que eu acho que ficaria lindíssimo o Nick azul Mônaco, hein? Exato, então, mas ele quis preto porque ele achou que talvez, sei lá, enfim, não sei o que passou pela cabeça dele. Mas o fato é que eu achei que essa história não era verdade. Porque o Osmar também tinha tomado uma cerveja, estava no bar, eu falei, isso deve ser alguma asneira e eu não vou acreditar nisso. Não acredito que alguém tivesse cortado um GTI. Isso foi em 94. Ou seja, o GTI era um carro novo naquele momento. Né? Caríssimo. Caríssimo. Eu falei, puta, o cara cortou um GTI. Então, beleza. Só que posteriormente, agora o ano passado, um amigo meu falou assim, puta, eu tenho um Nick para vender, e um Nick de 4 lugares, que é esse cara aqui, exatamente este carro aqui. E aí esse carro, ele falou, pô, tá lá, não sei o quê, Briri, você não quer ficar com ele? Tá, vou ficar com o carro. Aí eu liguei para um outro amigo meu que falou assim, pô, que número que é o seu Nick? Eu falei, não sei lá, não tenho a menor ideia. Ele falou, mas tem o carro, tem um número, e o número é no meio do capô. É aqui que vai o número quando você abre o capô. Ele tem uma plaquinha de metal bem tosca que é colocada na fibra e que tá o número dele aqui. Eu falei, bom, tá bom. Aí eu fui lá no pequenininho, era número 5. E esse cara aqui era o 113. Cara, são 113 Nicks. Pô, número 5 também é uma raridade. É muito raro, mas esse carro aqui é o 113. É o 113 último Nick produzido, ou seja... Me lembrou da história do Osmar. Mas até então eu falei, como aquilo era mentira, deixa pra lá. Só que eu postei esse carro no Facebook, na página da German Garage. E coloquei, olha, 4 lugares, era um Voyage, piriri pororó. E um cara chamado Newton Moro, muito bacana por sinal, postou lá assim, este carro não é um Voyage, esse carro é um Gol. Eu falei, imagina, ele deve ser um Voyage. Ele falou, não, esse carro era meu. Ele falou, inclusive as iniciais da placa, que é FAT, são FAT, era o nome da minha mulher, Fátima. E o resto era o ano do carro. Eu falei, é sério? Ele falou, eu comprei esse carro com 10 mil quilômetros quando ele era novo. Nada com. Eu falei, que engraçado, né? Então foi ele que comprou do Paulo. Ele comprou do cara que comprou do Paulo. O cara comprou 0. Exatamente, o cara comprou 0, ele comprou. Voltou pra Dacom e foi vendido lá. Eu falei, que interessante. Ele falou, então, e esse carro é um Gol. Ele falou assim, vai lá e olha o carro e vê quais as diferenças. E de fato ele é um Gol, por quê? Porque a tampa do tanque que não é visível, aqui ó, ela é uma tampa de Gol, no Voyage é uma tampinha. Quer dizer, para começar a história, ele é o único Nick derivado de Gol, né? Exatamente, é o único. A calha não é visível aqui, mas a calha do vidro só vai até aqui, porque o teto do Voyage era mais longo, do Gol não. Então, como eles faziam um enxerto, então nesse caso, a calha do vidro do chuva vai até aqui, não é que nem o outro Nick que vai no teto inteiro. E ele tem banco traseiro bipartido, que no Voyage nunca teve, então ele é um Gol, né? A tampa do tanque, etc. Eu falei, pô, você tem o manual? Ele falou, não, ele falou assim, e eu tenho o manual desse carro. Eu falei, você tem o manual original? Ele falou, tenho o manual do carro. Ele falou, pode mandar pra mim? Ele falou, você não quer vender? Ele desconversou, eu falei, bom, ele não vai querer vender. Mas ele me mandou uma foto do manual, e o manual era de um GTI. O manual do carro era o manual original do carro. Só que sempre a Volkswagen dava um manual em branco, né? Por quê? Porque na etiqueta do manual vinha os dados do carro original. Então não podia ter os dados de um GTI porque ele virava um Nick. Então o manual era um manual que a Volkswagen fornecia pelo carro, porém sem a etiqueta.
Aí eu mandei uma mensagem para a Volkswagen. E a Volkswagen confirmou que aquele carro é um Gol GTI. Ou seja, esse Até para você cara pedir o aqui, certificado lá, né? não sei se está rolando ainda. Eu acho que parou, assim. né? Não, acho que está rolando até para ajudar a financiar, a manter a... É mesmo? Eu falei com o Ricardo Dilser, aliás, esqueci de perguntar isso. Então, O Dilser, o grande cara lá, o gerente da Volkswagen, né? Bacana. Então, este cara aqui, então... Esse merece o certificado. GTI ele é um autenticado. Olha aí que maravilha. Agora, daí quando eu coloquei isso, os caras falaram assim, mas ele cortou o GTI, que judiação. Veja bem, eu gosto de Gol quadrado, eu entendo, mas é assim... Eu parto do seguinte pressuposto, não importa o que você acha desse carro, você acha feio, você acha bonito, eu acho que ele é parte da história do automóvel no Brasil, né? Não importa se você gosta ou não gosta dele. E outra coisa, né? A judiação, mas peraí, você tem que reclamar na hora que o cara tá lá com a serra cortando. Agora que tá cortado, que virou uma raridade. Virou isso. Um filho único, único do mundo. Virou isso. Não dá não tem o que reclamar, mas né? foi o que eu disse pra esse cara que criticou o carro. Ele chegou na Facebook. E você que tá assistindo, a gente pode ter a mesma opinião. Por judiação, cortar um Gol e fazer isso. Ok. Só que se ele tivesse sido um GTI, ele teria sido mais um GTI. Né? Mas ele virou isso aqui. Isso aqui faz parte da história do automóvel no Brasil. Ele foi desenhado pelo Anísio Campos, ele é o, né? Então, beleza. Um não GTI importa. Que valeu a pena, um destino diferente, né? A da Dacom, para quem não sabe, para quem nos assiste fora de São Paulo, né? Exatamente. Vamos ter uma super pretensão. E como a internet é a rede mundial de computadores, de repente tem um cara assistindo nós no Zimbábue e não sabe o que é Dacom. Exato. Né? É uma super concessionária de São Paulo. Era importadora da Porsche. Importadora, foi inaugurada em 1960, se eu não me engano, portanto, muito tradicional. Importava os Porsche durante muitos anos, importou Porsche, foi o sinônimo de Porsche no Brasil. Exatamente. E fazia esses carros, fazia conversão no Passat, criava uns Passat. Mas você sabe, olha, esse carro aqui, o outro Nick, eles representam uma coisa interessante. É o único caso no mundo em que uma concessionária Porsche, fez um carro, né? Porque eles criaram uma marca, né? Porque isso foi devido à falta de não ter importação naquele tempo, e eles criaram um carro. Então, assim, se você gosta ou não gosta, se você acha ruim ou não acha, se acha feio ou não acha, o fato é que ele faz parte da história. Um dos edifícios mais tradicionais aqui São no São Paulo, se chama Edifício Dacom, fica lá na 9 de Julho com a Faria Lima, se eu não fica na 9 de Julho, não, fica na Cidade Jardim com a Faria Lima. Cidade Jardim. E a gente contou um pouquinho da nossa história aqui no primeiro episódio. A gente ficava no vidro lá olhando aquelas merdas. A gente não contou que a gente saía da faculdade 11 horas da noite e ia lá pro vidro. Porque na parte de baixo do prédio, eles ficavam usados. Vendiam carros importados. Importado usado. E a gente ficava no vidro ali, toda semana a gente ia lá para olhar o que tinha de novidade na Dacom, porque na época que a gente fez a faculdade, no final da década de 80, o carro importado era uma raridade. Não existia. Só voltou em 90. A importação estava proibida. Só voltou em 90. A gente ficava lá no vidro babando, lembra? Tinha uma Ferrari V12 lá que o cara manobrava. V12 não, Boxer. Tinha Boxer, tinha uma 500... Não tinha uma V12, não? Não. Lá tinha uma verde e uma vermelha. Lembra até hoje? A verde era uma 365 GTB. Qual foi que o cara manobrou lá pra gente ouvir o motor? Essa é a história que eu ia falar. Então, era 365 GTB verde, que é flat. Verde, né? Flat, motor flat. E a outra era uma 512, a sua memória é muito melhor que a minha. Que era o carro que veio posterior a ela, é a mesma carroceria com motor modernizado. Depois vieram outros carros, por exemplo, a 550 sim, é um motor V12 frontal, mas esses carros eram boxer. Então eu lembro que ele ligou o carro, né, para manobrar, e era aquela verde, se eu não me engano, que ele ligou. Era verde. E a gente ficava lá... Não, o carro era verde, eu tenho certeza. Só não lembro se ele ligou a vermelha ou se ele ligou a verde. E era carburado aquilo, eram 4 carburadores de corpo triplo. Minha lembrança era uma V12, mas puxa, faz 40 anos. Era um carro com motor boxer. Era que nem mosca de padaria, né? Tinha o 964, lembra? Porsche 964, tinha também. Tinha de tudo, era o que ficava lá no showroom lá embaixo. E esses caras resolveram fazer esse carro. Então esse carro foi o baú da German de hoje, porque ele é um passatempo de quem gostava de carro e não tinha como. Tá com a roda 5 por 130 original também, ó. Só que 15 essa aqui, pra você aí, deixa seu comentário, o que você acha do único Nick Gol GTI. Pode xingar. Pode xingar, xinga, a gente já tá preparado, desse aqui. Eu acho assim, olha, na verdade é como eu sempre falo, né, o problema é o seguinte, tem que analisar a coisa sobre o contexto dele, né, se você pegar um GTI hoje e olhar um GTI que vale, sei lá, 200 mil, 150 mil, beleza, tudo bem, né? Ele é um GTI, eu gosto muito de GTI, acho um carro sensacional. Andei nele 0 km, lembro da placa dele, CN4657, o carro que eu andei, é CN ainda, era a placa do carro. Vamos as placas. Eu até postei a foto desse carro na German Garage. Agora, isso aqui é o seguinte, isso aqui é parte da história, né? E eu achei interessante por ter sido um carro que teve uma história que
fez parte da minha história 2 vezes, né? Exatamente. Com o Osmar, já falecido, que Deus o tenha, e com a história desse Newton Moro, que é um cara sensacional, mando aqui meu abraço para ele também, que no dia nos encontramos pessoalmente. Ele trouxe o manual no envelope. Que hoje tá lá no porta-luva do Nick, né? Espero que esteja, porque eu deixei o carro aberto. Mas... Aliás, esperamos que o carro esteja lá, exatamente. né? O carro tá lá no estacionamento junto com os outros, mas eu acho que o manual ainda deve estar lá. Mas o engraçado é que ele trouxe o manual no envelope, né? E ele me trouxe, mas em nenhum momento ele disse que ia me dar o manual. Em nenhum momento ele fez isso. E era dezembro do ano passado. Eu tava meio chateado com uma série de coisas, e falei, putz, né? Enfim. E eu falei, quando ele trouxe o manual, ele colocou na mesa aquele manual assim, ele tirou, falou, olha, eu trouxe o manual, tirei o manual, devia ter trazido, inclusive. Aí ele, vou trazer numa próxima oportunidade. E ele falou, olha o manual. Eu li o manual, tratava como se fosse sei lá, né? Manual? Um papiro, né? Aquilo ali, você abre papiro. aquilo ali, você fala, puta. Ele falou, eu falei, puxa, obrigado, posso escanear? Ele falou, não, isso é seu, eu trouxe pra você. Eu não consegui entregar pro proprietário que comprou o Nick, porque o cara sumiu. O cara comprou o carro posterior a ele. Ele falou, fiquei com o manual e não consegui entregar pra ele. Na época não tinha como achar o cara, bacana, né? Ele me deu o manual. Então eu fiquei muito feliz. O manual pertence ao carro, Pertence, né? ele disse isso. Ele falou, o manual é do carro, ele é seu. E o dia que eu vender o carro, certamente o manual vai acompanhar. Espero que nunca venda, porque ele é muito legal. Ele é um 2.0 ainda, enfim, não, esse né? carro é uma Tem relíquia o satélite. que merece ser... O satélite, ser na guardado. verdade, não seria um privilégio dele, porque o Voyage de GL, a partir de 88, ele já tem Já tem satélite. o satélite. Mas aí você tá falando O de Gol motor não. 2.0, dos bancos Recaro, né? O Gol não. O Gol só vai ser satélite no GL em 91, quando muda a frente. Mas o Voyage GL, a Paraty GL, a partir de 88, já ganha o satélite. Então, talvez se ele tivesse pegado um Voyage, né? O caminho tivesse ido, mas não tinha o banco Recaro que ele queria, não tinha injeção que ele queria, enfim. Bom, está feito. Vamos em frente, vamos agora para coisas para falar. O like e dislike, que eu não like, sei dislike, não sei onde eu coloquei as plaquetinhas. Agora? Plaqueta aqui no Meu chão. Deus do céu. Mais uma vez um agradecimento para a nossa produção, que não nos deixa na mão. Não nos deixa na mão, quer dizer, deixou em 2 mãos aqui, ó. É verdade. Enfim, então vamos aqui no like e dislike, que Isso vamos não der explicar certo. o que é o like e dislike, espero que dê. O like e dislike é o seguinte, a gente traz, toda semana a gente traz alguns carros, nessa semana trouxemos 5 carros. Estão parados aí embaixo? Não estão. Um deles, o primeiro aqui, certamente, e o terceiro, segundo algumas pessoas, não chegariam. Mentira. O terceiro, eu digo que tem bastante que não chegaria, mas vamos lá. Então a gente diz o que a gente acha desses carros. Se a gente gosta ou se a gente não gosta deles, e nós vamos começar com o primeiro carro, que é o... Vamos ver? Veja bem. Este carro é o Lada. Lada, esse é o Laika, né? Esse é o Laika. Que é o Fiat 124? 24? 28. Veja 29, bem, não sei. 30? Não, eu acho É um que Fiat. É um Fiat que foi licenciado na Rússia, né? A Fiat teve uma operação... União Soviética, exatamente, né? A Lada foi o primeiro... eu acredito que em volume tenha sido o primeiro carro importado depois da abertura em 90. Em volume foi o primeiro. Não, porque a Lada entrou com as 4 pernas aí para 4 pernas, é que nem um certo comentarista. Tem um certo comentarista de futebol que estava transmitindo o jogo lá na televisão. E não sei se você sabe dessa história, porque ela é real. Não. Aí o cara pegou você trabalhou na Bandeirantes, na Jovem Pan, Não, mas isso é uma história recente. O cara passou a bola, ele saiu correndo. Ele falou, vou falar a verdade pra vocês, viu? Esse cara parece que tem 2 pulmão do jeito que ele corre. Bom, espero que esteja bem, né? Talvez a fisiologia humana não era o seu... A Lada entrou com o pé na porta, com os 2 pés na porta, que nem fazia o nosso amigo da faculdade, que ele invadia as classes com 2 pés na porta. Exatamente, e com outras partes do corpo também, né? Essa história não tem nada a ver com automóvel, então vamos ficar no... Mas esse carro tinha uma curiosidade interessante. Vamos fazer aqui um clube de membros pra gente contar as histórias da faculdade, porque tem algumas que não pode contar, né? É verdade, Aí tem que falar, a pessoa tem que pagar pra ouvir. Isso é uma atrocidade. Vamos falar do Lada. Mas o Lada foi um carro interessante porque é o seguinte, ele foi o primeiro, esse carro, na verdade, ele tinha uma coisa interessante, ele era um carro que a Lada, a empresa fazia tudo. Então, os bancos eram feitos lá, a carroceria, o motor, a parte de suspensão, a parte da tapeçaria. E eu vou te falar uma coisa, até os pneus desse carro eram produzidos pela montadora, que não era montadora, era uma fabricante. Era uma fabricante. Essa era uma verdadeira fabricante. Era horizontalizado total, né? Pneu também? Tudo.
Tudo. Que Esse carro eles loucura, faziam tudo. Um certo momento, não dá para afirmar que isso tenha persistido até os dias mais recentes, e nem dá para dizer, mas em algum momento... Porque os Lada hoje são carros bastante avançados sim, também. mas em algum momento sim, eles eram tudo era feito eles não importavam nada, o carro era feito inteiro lá. E eu acho que esse carro, inclusive tinha uma regulagem de farol manual, que tinha uma alavanca aqui na ele é um porta. projeto antigo da Fiat dos anos 60, se não me falha É 128, a memória. viu? É, 128. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo, e quando ele chegou aqui no Brasil, ele chegou exatamente no período de pós-abertura das importações, e quando ele trouxe algumas coisas diferentes, quando a gente estava no auge desse programa dos carros populares, e o Lada veio para brigar nesse mercado pelo ele era preço. Barato, exatamente. Mas ele tinha alguns refinamentos. A regulagem mecânica do farol, vinha com uma caixa exemplo, de ferramenta. Vinha com uma super caixa de ferramenta, né? Então ele tinha alguns refinamentos que tornava o carro atraente para quem comparava com determinados carros nacionais. Exatamente. E ele vendeu muito na época. Vendeu muito. E ele era muito barato. Eu vou te falar, eu acho um carro bonito. Posso falar? Eu gosto dele. Eu também. Eu gosto dele. Portanto, então, vamos lá, vai. Eu diria que ele está aprovado. Essa produção, a fabricação 100% dentro da montadora é eu vou te falar, eu gosto dele. E você sabe que hoje esse carrinho está valorizado no mercado de antigos. E tinha perua, né? Tinha perua. Tinha perua, que era sensacional. E aí, por exemplo, o Niva é um carro que hoje... Ele era um Fiat 147 gigantesco, parecia, você sabe, né? Não, na verdade ele era mesmo. Mas hoje... Por causa dessa... o até pessoal... a forma que abre o capô. Hoje o pessoal tá buscando muito Niva, inclusive o pessoal para fazer fora de estrada. Mas o Niva, ele realmente, eu tava lendo a história dele, eles pegaram o 126, que era o carro que deu origem ao 147, Itália, né? E fizeram uma expansão das medidas dele. Ele parece muito mesmo. Ele parece. Né? O Samara... Que diziam que tinha sido feito em conjunto com a Porsche, o projeto, era isso é verdade. Né? Porque a Porsche, na verdade, ela tem uma divisão que cuida de projetos que nem sempre são de carro. Já fizeram relógio, já fizeram óculos, já fizeram outras coisas. A Harley Davidson, né? Ela já foi também desenhada, já teve uma parceria com a Porsche. Enfim, então diz que o Samara era... E diz que olha, foi um designer renomado que desenhou aquele carro. Giugiaro? Eu acho que foi, Giugiaro, porque o carro tinha um designer também que por trás dele que era um carro que a gente podia um dia trazer aqui no Laika. Vamos trazer, sim, vamos trazer. Vamos trazer. Eu acho que todos eles são interessantes, mas eu gosto do Laika e gosto do Niva também. Então, o Samara... aprovadíssimo. Nem tanto, aprovadíssimo. Esse foi embora. Foi embora. Vamos para o próximo carro, que é o... Vamos falar de Gol ou não? Se a gente for falar de Gol, a gente vai pensar que não tinha foto aqui. Era a única foto, inclusive. Não dá uma falha minha. O que a gente vai falar de Gol, né? Quer deixar para o próximo ou quer falar de Gol aqui? Esse aqui é o Gol 1000, né? Esse é um Gol 1000, dá para ser identificado pela roda, que era diferente, pela lanterna laranja, que só vinha nele, né? Ele tinha um frisinho mais fininho, o acabamento era diferente dos outros. Esse carro tem uma coisa interessante que eu posso falar deste carro aqui, né? Esse carro, o Gol 1000, foi produzido a partir de muito 95, legais essas rodas, hein? 5, né? 95, quando termina o Gol, o Gol quadrado. Quando entra já o segundo, bolinha, né? O AB9, né? Que chama AB9. Vendendo. Ele continua, ele vai 95 e 96, né? Esse carro. Acho que sim. Mas ele tem uma coisa interessante. Com este carro aqui, 14 anos depois da Volkswagen ter começado a produzir o Gol quadrado em Taubaté, que começou em maio de 80, né? Na verdade, ele foi lançado em maio de 80, mas existe Gol 79, modelo 80, que é raríssimo. E eu já vi. Existe. Gol circulando, vendido? Gol LS. Estamos falando aí de 5 meses de estoque, o que é normal, né? Para você, porque é um carro que tem... Mas um piloto popular. 1, sabe? Piloto 1, carro pré-produção, mas sei. existe. Gol 79, modelo 80. E esse carro, então, a Volkswagen descobriu com este carro que era mais fácil montar essa carroceria lá em Taubaté se você tirasse as portas. Chamava doorless o processo. E isso vai nos trazer uma outra história do Gol azul, que é uma história legal, bacana. Esse a gente vai deixar para o dia do Gol, né? No dia do Gol, Tem muita história. E então esse carro, eu me lembro que eu fui na fábrica fazer uma matéria, então só falando do quadrado especificamente, para você montar esse carro aqui, eram 14 processos diferentes para montar e armar essa carroceria. O AB9 era uma só. Você montava, armava e fazia tudo num robô que chamava Jumbo. Ele montava e armava e soldava. Na verdade, ela entra pré-armada, né, no Jumbo. E esse cara não. Esse cara era uma montagem bastante artesanal.
e ele era montado em 14 processos. Que bacana, eu não tenho né? como não... Não, ninguém. Não Como eu já tem como. disse aqui anteriormente, eu acho o carro Não mais tem. importante da história do automóvel no Brasil. Não é o meu preferido, não é o melhor, né? Eu gosto muito dele. Mas no próximo a gente conversa. Mas eu gosto E olha muito só, dele. esse tipo de carro aqui, ó, modelo básico, Esses são os meus original, preferidos. Esses eles são são maravilhosos. raríssimos, porque o pessoal já são maravilhosos. troca a Já roda, já ferrou troca tudo. o freezer. Então hoje qualquer o carro vidro verde, mete antigo... filme. Outro dia eu tava vendo um Monza, tá aí anunciado na internet, um Monza branco, 4 portas, o SL. Nossa, sensacional. Frisinho fino, Original. né? Não tinha aqui preto, Não né? Era tinha, pintado não tinha na cor vidro do carro. manual, você pega Vidro com o painel só com o velocímetro. Aquele volante, que ano que era? Não, 85, acho. É porque 85 tem o fase 1 e o fase 2. Tem Não, os é o dois. fase 1. Então, aquele volante que parece um bumerangue, É, com a parece buzina um no meio, bumerangue. com uma buzina dura, quadradinha Olha, no eu meio. vou te falar que eu compro um carro A direção daquele dura antes também. de um SLE, viu? Eu também. E olha, eu vou te falar, se eu achasse um hatch 82 básico, que era aquela roda com 4 Eu vou furinhos, te falar sabe? uma Com coisa 4 aqui, é até janelas. chato falar, porque às vezes vai que acontece um milagre, o dono do carro tá assistindo aqui, né? Mas eu fiquei namorando um Monza, um hatch, o chassi 100 e pouquinho. Assim, segundo a lenda, é o Monza mais antigo em circulação no Brasil. E um carro bonito, ele é cinza, chumbo e tal. E esse carro apareceu para vender aí R$11 mil na época. E você não comprou? Não, eu falei, vou comprar, não comprei. Tá. Como o Passat 4M? Calma, não vamos, esquece o Passat 4M. Eu vou só dizer uma coisa pra você, presta atenção. Calma, deixa eu explicar pra você. A gente só se arrepende pelo que não fez. Exato. Não, mas aí tudo bem. Aí eu guardei todas as fotos desse carro no meu computador, que eu fiquei apaixonado pelo carro, inclusive a foto do manual do proprietário, onde tá... Não, ele era um SL. Era um SLE. SL. Não existia SL. Mas eu coloquei todas as fotos dele, inclusive a foto do manual do proprietário. Tem até hoje, que tá lá o número do chassi. Tá, aí ficou lá. Aí um dia aparece o carro para vender de novo. Não, mas você não comprou nessa primeira vez por quê? Porque eu vacilei. Mas tudo bem, calma. Mas aí apareceu o carro para vender. Eu sabia. Eu falei, agora disso. ele não me escapa. Aí fui lá, peguei meu automóvel, fui lá, fui ver o carro. Quando eu cheguei lá, infelizmente, o carro estava tudo no lugar, o interior original. Ele só tinha um velocímetro. Ele tinha um velocímetro gigante, né? Não, o carro. Só que o cara fez uma funilaria no carro. Acabou com o carro. Tinha que, assim. Refazer o carro. Tinha que refazer. O carro merecia. Tava tudo ondulado. Eu não sei, parece que ele fez em casa, sei lá. Não a pessoa que me apresentou. Um dos donos anteriores achou que tinha que repintar e não deu a esse carro o tratamento que ele merecia. Era banco baixo? Não, era banco alto. É porque tinha com banco baixo, o Monza tinha. Eu não vou lembrar de 100% dos detalhes, depois eu te mando as fotos. Esse carro deve estar por aí... Não, era roda de liga. Aquela roda de liga? Era roda de liga. Era o SLE. Tava lá completinho e tal. Mas ainda é hoje, eu acho que isso é muito legal, eu acho que é um carro que precisa ser preservado e precisa ser restaurado no padrão original, porque é um Monza mais antigo, segundo os próprios clubes. Eu fiz uma pesquisa na época, com certeza esse carro tá circulando aí. Era o Monza mais antigo do Brasil. Deve ter os carros que foram vendidos pela GM, havia lá o protótipo do Monza SR, que é um preto. Esse carro... Depois eu te conto esse carro, eu vi esse carro pessoalmente, ele tá aí. Eu andei nesse carro. Você andou nesse carro, Esse era o que tinha teto solar? Eu não sei se tem um que tinha teto solar. Esse carro é de 1982, eu acho. Acho que antes. Depois eu te conto desse carro fora do ar, porque o carro tem dono. A gente não quer entrar vamos para o próximo. A não ser que um dia a gente traga o dono aqui para conversar, não é segredo para ninguém, inclusive o carro é mostrado como protótipo. E ele é um protótipo. Mas eu te conto ele é depois. De verdade. Eu te conto depois. Isso nos leva ao terceiro carro, que eu disse que talvez não chegasse aqui, algumas pessoas vão nos odiar por isso, mas é o Peugeot 206, que é um carro que eu acho muito bonito. Eu também acho. E vendeu pra caramba, hein? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a Peugeot, ela tem uma injustiça. Porque assim, no Brasil não se faz manutenção preventiva, só se faz manutenção corretiva. Mesma coisa que acontece com o Maréia, né? Maréia é um baita carro. Eu acho esse carro, eu vou te falar uma coisa, eu não acho esse carro feio, eu acho esse carro muito bonito. Eu fiz, nessa época que esse carro existia, eu trabalhava pra Peugeot. Eu fazia os releases da Peugeot, eu fiz o da Escapade, eu fiz o do 307, o do 307 Coupé lá, do CC, que abria o teto, enfim. E eu vou te falar uma coisa, esse carro, ele demanda manutenção preventiva.
Ele precisa, não adianta deixar quebrar. É lógico que houve casos de quebra de motor, enfim, mas eu não acho, eu acho um carro injusto, sabe? Porque eu acho ele bonito. Eu gosto, ele é gostoso de dirigir. Ele é bom de dirigir. Agora, a Peugeot tinha uma coisa engraçada. Uma vez eu fui lá e eles me emprestaram um desse e o carro ele fazia, olha que coisa maluca. Ele era o carro que deveria existir. Olha que história maluca. Porque eles anunciavam o carro por um valor X. Eles anunciavam o Peugeot 206 por um valor X. Esse carro custa tanto, né? Só que esse carro que custava tanto não tinha ar, não tinha direção, não tinha nada. Então esse carro não existia, porque quando o cara chegava na concessionária, não isso existia acontece o carro. muito, né? Exato. Mas eles tinham aquele carro no departamento de imprensa que não tinha nada para falar, olha, esse carro existe. Tá aqui o carro, ele existe. É esse carro aqui. Isso é muito comum, E segundo eu fiquei sabendo na época, não havia outro. Não era economicamente viável produzir aquele carro daquele jeito. Então eles fizeram um carro que eu usei, tipo era um cartão branco, de visita, né? Exatamente. Era era um corpo de... Era como se fosse um corpo de... Ó, isso aqui existe para provar que a gente vai vender esse carro na concessionária por esse valor baixíssimo, mas que o carro existe. Esse é o carro que existe. Então quando eu peguei esse carro e era um cara... Era o Gutierrez, um chileno, que era o assessor de imprensa. Eu falei, mas cara, né, o que é isso? Ele falou, esse é o carro que existe para essa finalidade. Que legal. Hoje nós estamos no 208. 208, 208. E o 207 foi uma sacanagem também, né? Eles mudaram, porque eles mudaram a frente e não acompanharam o projeto europeu, né? Que o 207 era outro carro lá fora. E esse aqui é mais bonito que o 206. É aquela parte técnica lá que a gente falou no começo do nosso episódio de hoje, que é a tal da filha da putice. Porque eles pegaram o 206 e trocaram a frente. Exatamente. Né? E essa frente aqui é muito mais bonita. Eu acho esse carro bonito. Esse carro vendeu muito, porque ele chegou correu o WRC certo, isso aí. Era um carro certo no momento certo. Correu o WRC com duas portas. Era maravilhoso o carro, com tração. E eu vou te falar que hoje eu estive com um 208 pré-série, que está entrando agora em processo de desmontagem para reciclagem de peças. É um pré-série. Depois eu te conto a história. Eles não vão salvar o carro? Não vão salvar o carro. O carro está hoje na linha de desmontagem para reciclar a peça. Pré-série. Um pré-série. Puta, eu já sei até onde você foi que você me falou. Puta, que judiação. Eu te falei. Depois eu te conto. Depois eu te mostro a foto. Nossa, eu vi tanta coisa ser desmontada, você viu, mas cara. Então, que interessante. Eu vi perua Vectra ser desmontada na GM. Eu vi caminhão da Isuzu que veio do Japão com a direção do lado errado. Quer dizer, veio da direção do lado certo. Foi pedido errado. Aqui. A gente conversou no programa passado. Aliás, fica o convite aí para quem não assistiu, né? Se você tem paciência, se você quer passar um pouco de raiva, assiste lá o primeiro. A gente falou do scrap, né? Dos carros. Puta, que é então hoje eu estive no lançamento do Centro de Desmontagem e Reciclagem de Veículos da Stellantis, que é o primeiro. Vai ter no Brasil. Que é o primeiro em Osasco, São Paulo, que é o primeiro da América do Sul. Feito por uma montadora. Então, você sabe que os caras estão com alguns carros lá, umas Rams, vontade de levar para casa. Tinha uma Ram zero. Então, são carros de frota, são carros que rodam dentro da montadora e que não vão ser vendidos. Esses carros anteriormente eram scrapeados, né? Isso é o processo normal. E agora eles vão desmontar. Esse Peugeot 208 estava começando o processo hoje. Eles estavam testando, inclusive, o motor. Eles fazem um teste de motor para ver se o motor funciona, para poder. E depois ele vai para. Você tira os fluidos, né? Todos, e aí você desmonta o motor. Então, o motor funcionando já dá um outro direcionamento para as peças ou para o motor inteiro. Mas qual carro que eles vão? Porque no Brasil o carro vai até cansar, vai até virar carro, carrega papelão, corta o teto, corta tudo. Qual que é o fornecimento? Eles vão entrar em leilão, né? Então esse centro de desmontagem não é só carro da Stellantis. Eles vão comprar de tudo. Vão comprar de tudo. Vão comprar em leilão. Assim, a Porto Seguro tem uma unidade dessa, né? Se eu não me engano, chama Renova Auto Peças. Eles estão vendendo peça, né? Inclusive, eles têm um site, você viu? Você compra as peças. Eu já conheci também a Renova, mas para Porto Seguro... Você compra, né, as peças, para Porto Seguro, compra. Tem o site, tem o e-commerce, você tira lá no balcão. Tira. Para Porto Seguro é muito fácil, porque elas pegam os carros sinistrados e Não, mas eu acho ótimo eles fazerem isso. Por quê? Porque esse carro sinistrado não volta a rodar. Porque o cara pega uma perda total, então se foi perda total, não deve rodar. Não deve rodar. Entendeu? E acontece dos caras botarem o carro para rodar.
Lógico Exatamente. que põe. Todo mundo põe. Então é isso. E a Stellantis vai fazer isso. Eu acho que nesse primeiro momento eu vejo muito mais como uma ação de marketing, porque o volume não é grande e eles têm essa dificuldade de ter que comprar o carro. É que no Brasil tem essa questão do carro rodar até o fim. Na Europa não é assim. Na Europa eu fiquei um tempo na Alemanha lá, então você tinha programas, né, que a montadora entrava com metade, o governo entrava com metade, comprava o carro do cara na concessionária, Não, e aí desmontava. Uma das coisas aqui... Aí, mas peraí, aí tem uma sacanagem. Você acha? Alemanha. Tô querendo falar coisa séria não. Morava lá e fui no desmanche. E tava lá o carro para ser vendido, então qual era o programa? Isso eu vi, tá? Então eu chegava lá, na concessionária, com o teu carro montado. Quanto que você... vale 500 euros. Então tá bom. Então 250 euros o governo dava e 250 euros a montadora dava como incentivo pra você sair com um carro zero. Perfeito. Só que o que eles faziam, cara? O cara do desmanche, ele tinha que desmontar o carro. Esse era o mote do negócio. O que ele fazia? Ele chamava os africanos. Os caras vinham da África, do norte da África, com a placa debaixo do braço. E levava o carro. Levava o carro rodando. Olha só. Rodando, o carro saía da Alemanha rodando, tirava a placa da Alemanha, botava a placa da África, o cara já trazia um documento e o carro ia embora rodando pra lá. Quer dizer, aí... a gente pensa que a lei levar vantagem em tudo. Não, isso né? eu vi. Cigarro, não sei se aí, o que eles... acho que era com o Edson, né? Com o Gerson. Com o Gerson. Aí o que os caras falaram? Puta, vamos... Aí eles tentaram coibir isso, e isso, pelo menos naquele momento impediu, não fiquei lá pra saber o que aconteceu, cortava o chassi. Aí sim, aí dava baixa no chassi. Então, quando o carro chegava no centro de reciclagem, eu tenho as fotos disso, eu vou trazer um dia aqui, eu tenho foto disso. Tenho foto, todos uma coisa que me chamou, cortava o chassi. Que me chamou muita atenção em Frankfurt foram os carros abandonados na calçada. Os caras arrancavam a placa. Isso, mas pagam uma multa. Paga, então, mas aí eu perguntei lá, fiquei curioso, né? Eu vi muito carro legal. Por que eles faziam isso? Porque a inspeção veicular não era mais cara que o carro, então, para você verdade, aprovar o carro na inspeção. Lá tem o TIV, né? Que é uma inspeção técnica que eles até, o TIV Nord, que era o da Norte da Alemanha, o TIV, né? Que é o Instituto Técnico Verificador Alemão. Que atua aqui no Brasil também, é tamanho. certificador no Brasil também. É certificado. Então, esse certificador, eles estavam com aquele negócio do controlar. Tanto que quando chegava no controlar, estava escrito TIV lá. TIV Nord estava escrito lá, né? Que ninguém entendia o que era, que tinha o trêmano. E aí, o que eles faziam? A inspeção lá é muito mais rigorosa, ela abrange tudo, freio e tal. Não compensava você preparar o carro para passar. Mas o que brecava na Alemanha geralmente era o catalisador que era caro. Então o que o cara fazia? Ele tinha que encostar esse carro, porque ele não pode rodar, ele não tem seguro, não tem licença, não recebe seguro licença. Quando você leva o carro no TIV, ele tem um tempo para ser colocado em ordem, né? Enfim. Uma hora já, vamos lá. Uma hora, vamos pessoal, lá. Mas peraí, isso é importante dizer o que acontecia com o carro. Claro, importantíssimo. E por que ele ficava abandonado? Porque o cara deixava o carro lá, que era mais barato a multa do que deixar o carro no centro. Já considerando a multa. Ele paga para deixar o carro no centro de reciclagem. Ele não é de graça. Então é isso. Vamos pro próximo carro. Só para encerrar esse assunto, a gente tem aqui na pauta algumas dos requisitos da lei do carro sustentável, né? E fala também aqui em reciclabilidade. Mas não tem programa de reciclagem no Brasil. E nunca vai ter, porque o carro aqui vai até o fim. Então, não tem. O carro vai até o fim aqui, não é que nem na Europa que acontece isso. Hoje eu vi todo tipo de carro lá sendo reciclado. Então você pode reciclar, mas vai reciclar aonde? Mas não, vai reciclar o quê? O quê e aonde? Não, digo, e outra, eu fiz lá na German Garage uma pauta sobre BMW sendo reciclada. Lá na Alemanha eles pegam o carro de teste também, protótipo, inclusive eu tenho essa foto, posso trazer. Mas a pergunta no Brasil é outra dinâmica. O carro usado aqui, ele vai até o fim. Ele vai até o fim, ele vai até moer. Então não vai ter carro para reciclar. Exatamente. Eu não sei, eu não vejo assim. Desmanchado. Mas vamos lá. Para o próximo carro. Você não deu o dedinho? Não. Vamos lá, isso aqui já ficou, mas vamos para o próximo. Oh, meu Deus do céu. Puta, esse carro eu andei zero. Zero? Andei no igual. Então, esse aqui é de Betim, placa de fábrica. Nós temos uma antítese aqui, porque eu andei num esculhambado. Não, andei no zero. Esse carro era zero, mas ele não existe essa palavra, mas ele era iligável. Ele não pegava. O cara que entregava marmita na casa da minha mãe, nessa época tinha uma dessas 0 km prata, ele falou, cara, por de manhã, somente com uma grande reza brava, a álcool. Aí tá. A álcool 80, um Fiat 80 álcool, você imagina isso? Isso aí só pegava, não vinha manual, vinha uma bíblia no porta-luva, né, cara? Você rezar. Porque o nosso não pegava nem que... Eu vou contar uma história pra você, que eu já contei pra você, mas se tiver alguém assistindo, né, quem sabe tá interessado nas bobagens que a gente tá falando, se tiver, tomara que tenha, né? Eu tenho uma relação afetiva com esse carro.
Piruinha, Você sabe que o afeto... Tânia, cuidado com o que vem por aí. A linha é muito tênue. Então, Tânia, a linha cuidado. de amor e ódio é muito tênue, né? E eu trabalhava numa emissora de rádio e tinha esse carro. Tinha esse carro. Como viatura. Era viatura. Por quê? Ele era o único carro da frota, porque era rádio e TV, e o único carro da frota da rádio que tinha o Motorola, o radinho, era esse. E então eu saía todo dia... Tinha uma porta de outra cor? Você conheceu o carro, que você trabalhou no mesmo grupo, né? E eu saía todo dia de manhã com este carro. Bateram a porta e puseram uma porta de outra cor. Bateram a porta, puseram... O carro era bege. Marrom, café com leite, vai. Pra falar o português claro. E puseram uma porta prateada nele. Tudo bem, aconteceu, compraram uma porta de... Ninguém pintou. Vamos pintar a porta? Não pintaram a porta. E pra piorar a gambiarra, colaram o logo da emissora na porta prata. Então, ou seja, aquela porta ia ficar prata até o último suspiro desse automóvel. E aí, quando a gente tinha matérias coletivas, matéria que tinha muito jornalista, eu pedia pro motorista parar o carro na esquina e ir andando, pra ninguém me ver chegar no carro e tinha outra porta. Com aquela porta. Você podia dizer que era um negócio, né? Porque ninguém tava olhando os dois lados ao mesmo tempo, de repente a porta prata já era o grafismo do carro. De qualquer forma eu tinha que descer, eu abria a porta, então aquela porta ficava num ângulo de 70 graus, todo mundo via a porta, né? Mas isso aqui já é uma frente Europa, a sua também era frente Europa, frente né? Europa. Essa frente a partir de 80, nessa frente a partir de 80 tem os dois carros, né? Não a Panorama, né? Mas a linha Fiat 80, ela tinha as duas frentes. Uma parte saiu com a frente. Não. A Panorama não saiu com a frente antiga. Né? Não. Ela já... o Espaço, a frente do Espaço também não tinha. Não, era só essa aqui. E ele tinha uma particularidade ainda interessante. Ele tinha um furinho na capota que quando chovia pingava bem na minha cabeça. Então eu tenho... Coisa da vida. Então eu tenho uma relação mas essa relação carinhosa. Essa relação vai ser o quê? Essa relação? Primeiro que eu gosto de Fiat 147. Eu também. Né? Segundo que esse aqui é um carro mais raro que o Fiat 147. Mais. O porta-mala dele é cavernoso, né? Cavernoso. Terceiro. Segundo que terceiro. eu terceiro, né? Já são 2 pontos, né? Já são 2 pontos. Seria terceiro. Então, eu tenho uma relação afetiva, andei muito dela. nesse carro, então eu vou dar um joinha para Panorama. Né? Eu gosto dela. Fico pensando aqui agora, será que a minha Panorama sobreviveu? Com aquela porta? Não, né? Mas olha, essa aqui é engraçada porque tá, a Fiat, a frente Europa, para quem não sabe, é o para-choque de plástico, né, que também ia na traseira. Eles tinham mudado a frente totalmente, né, mudou farol, grade, capô, paralama. É a da primeira geração, lançada eu gosto em 76. Eu gosto. Pra mim, aquela frente, fico imaginando. Cara, eu devia ter... aquela frente aqui. Eu lembro que eu tava sentado num banco de pedra que tinha em frente à casa do meu vizinho, quando eu vi sair de uma rua de terra, o primeiro Fiat Europa que eu vi na vida. E eu fiquei impressionado com aquilo. Fiquei, porque o Fiat era bom, na época, o que a gente podia esperar era um facelift na frente, era uma mudança na lanterna traseira, tal, um friso diferente. Então, mas ele trocou a frente. Trocou a frente. Então, quando esse carro subiu inclusive, terra, eu tava lá com o meu quichute, sentado no banco de pedra, e eu fiquei olhando aquilo, eu falei, puta, olha que legal, um Europa. E caiu no meu colo, puta, que legal. Eu gosto tempos, dele. Né? Vamos lá, próximo. O último carro que nós temos de hoje é o Celta. Ai, misericórdia. Veja bem. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, cara, é o seguinte, o Celta... Eu acho assim, deve ter o Clube do Celta, né? Tem. E nós respeitamos, quer dizer, eu tô falando por mim, não sei nem o que você vai falar. Então, em julho, o Celta foi lançado em Gravataí, se não me falha a memória, em julho de 2000 e eu tava lá. E a gente teve que ter uma credencial especial porque o Fernando Henrique foi na fábrica. E se não me falha a memória também. Então a gente esquema foi... de segurança da Polícia Federal. Foi. E eu esqueci minha mochila no ônibus. E eu tive que sair da fábrica e quando eu estava lá fora, eu tive que voltar e passar por todas as barreiras para voltar no ônibus e pegar minha mochila. Eu me lembro que o Celta, na época, criou-se uma grande expectativa, a gente já falou mas aqui a gente, mas foi Azul, fora, né? Tinha muita expectativa para o lançamento desse carro. Mas ele foi decepcionante naquele primeiro momento. Depois eles trocaram a frente. Não, mas melhorou. Aquele primeiro carro... Mas aí... Eu vejo o Celta o seguinte hoje, né? Eu não compraria um Celta zero na época, nenhum Celta. Não é o carro que me agrada. Ele tem a direção deslocada, né? Por causa de uma compraria hoje o Celta como um carro... Ele nem é um carro antigo hoje, ele está nesse limbo, né? Ele ainda não é um carro antigo, ele é um carro velho. Mas eu imagino que eu jamais compraria o Celta. Então, é engraçado. Um carro antigo também. Então, assim, o pessoal do Clube do Celta que me perdoe, mas assim, o primeiro Celta que eu entrei na vida, eu fui fazer o test drive lá em Gravataí, e o carro, quando eu sentei nele,
eu percebi que a direção tampava o velocímetro. Não, e aquele painel todo de plástico. Então, não, mas foi aquela história que eu te falei, né? Que eles tiveram que empobrecer o carro. De custo, Exato, né? mas eu entrei no carro, o Fanfa era meu amigo, ele era assessor de imprensa, ele que me convidou. Eu sentei no carro e eu percebi que o carro tinha o painel que era tampado pelo volante. E aí eu chamei o Fanfa, depois o Fanfa chamou um cara da engenharia. Você deram uma bela bronca nele. Não, né? foram produzidos 80 carros com um inexplicável calço que ficava entre o painel e a coluna, para baixar a altura da coluna. Só que se o cara tivesse mais de 1,75 m, ele enxergava o velocímetro. E eu falei, mas por que vocês fizeram isso, né? E ninguém soube explicar por quê. Então, 80 Celtas haviam sido feitos com o tal calço que ninguém soube me explicar por que existia. E aí eles tiraram os calços dos carros de teste, que eram inclusive esse. E quando você fechava a tampa dele, por causa de um defeito que tinha na tampa, do tampão do porta-mala, sempre que você batia a tampa, o cordão do tampão ficava para fora. Não tinha como. Você chamou o engenheiro para perguntar do calço, por que vocês fizeram isso, né? E eu olho para essa foto e eu pergunto, por que vocês fizeram isso? Então, veja bem, e isso você sabe que isso é um Corsa redondo, né? Eu sei. Ele é um Corsa redondo. Então, cara, eu acho que esse vai ser o único carro do dia hoje que eu também vou dar uma também, eu tô fora. Eu sei, pessoal, todo respeito, do Celta, porque todo carro merece respeito e a gente respeita. Agora, isso não significa que eu tenho que comprar um pra mim. Exatamente, né? ou que eu goste. Sinto né? muito. Esse carro, eu tive muita convivência com o Celta, muita mesmo, e ao longo do tempo, com carros de teste, desde o projeto Arara Azul, desde antes dele existir. E talvez esse meu dislike seja em razão do que eu sei desse carro, do que eu sei por que ele existe e de como eles fizeram esse carro ficar tão pior do que ele foi bolado originalmente para ser. Então, ele não era para ser o que foi. Pois é. Né? A qualidade dos plásticos que tinham... Porque eles me falaram que o plástico tinha excesso de carbonato de cálcio. Então, quando você passava a aliança, riscava o painel, riscava a lateral de porta. Ele tinha um problema de fixação da tampa do porta-luva nas primeiras unidades. Você que é do Clube do Celta, depois de você desfilar todos os xingamentos que você tem que nos dirigir, explica aí por que vocês gostam do Celta. Eu acho que o Celta tem o seu mérito. Todos os carros têm, carregou a escada, participou. Não, de verdade mesmo. Ele tinha uma robustez, né? Não, tinha. Ele era a plataforma do Corsa antigo. Se você tem um Celta, gosta de um Celta e nunca usou para carregar a escada, conta os outros benefícios que você vê nesse carro, a motivação que faz você ter um carro desse. Então, é engraçado, cara. Eu gosto de todos os carros. Eu gosto de todos os carros. Gosto de verdade. Mas o Mas tem carros que eu teria e carros que eu não teria. Eu acho se a gente gostar de tudo também, não tem graça. Né? Não, e outra, assim, o nosso like e dislike é assim, eu, Alexandre, compraria um Celta, nesse momento talvez não comprasse. Isso não significa que eu vá deslicar para sempre. Pode ser que um dia sabe, né? Mas vamos para o nosso miniatura Temos miniatura que é a nossa última pauta. E você sabe que aqui você encontra a partir de agora, né? Um quadro sobre miniaturas que é muito raro você ver nos podcasts. Exato. Aproveitando o pequeno acervo do Alexandre de 7.500 carrinhos de miniatura que ele transportou para São Paulo, foi parado pelo policial, não tinha nota fiscal. Eu vou contar essa história. Essa história é sensacional. Aí, olha aqui, ó. Fusquinha. Mais uma vez a nossa produção providenciou uma produção miniatura das mais produtivas que eu conheço. A nossa produção, eu vou te falar, se não fosse a nossa produção, a gente tava gravando no celular, que era a nossa ideia. Né? Ia ser, e aí nossa sabe qual é a vantagem? Já é baixo, sabe qual é a vantagem do celular em relação a essa estrutura? Que as pessoas iam ter mais dificuldade de ouvir. Mas em contrapartida a gente não ia ser visto por ninguém. Talvez uma ou duas pessoas estejam assistindo a gente, que é bom. É bom. Mas com essa produção, enfim, mas a gente não tivesse a quantidade nada disso... de bobagem que a gente fala aqui, se as pessoas não puderem ouvir, talvez as pessoas gostem mais de nós do que ouvindo tudo que a gente fala. É um ponto. Luiz, o que faz a nossa... Então, Luiz, da próxima vez vamos nevoar um pouco. Deixa sem microfone e a gente fica falando aqui. Gelo seco, né? Pra deixar tudo nevoado, né? Microfone horrível, né? Não, sem microfone. Sem o pessoal fio, faz leitura labial. Quem se interessar pelo que a gente fala, que faça leitura labial. Exatamente, que faça um curso. Mas a gente vai falar de miniatura. Eu trouxe algumas miniaturas aqui hoje. Eu trouxe 3 miniaturas. Tirar minha miniatura da frente para não atrapalhar. Canecombi, inclusive. A nossa Canecombi. Veja bem, olha aqui, ó, Canecombi. Isso aqui. Um dia a gente pode fazer também um quadro A Caneca do Dia. Tem bastante também. Você tem bastante? Sei lá. Não tenho. Precisa comprar. Caneca de chopp. Isso é legal. Então, Isso é boa. O que você vai mostrar aí? Então, assim, na verdade, assim, as miniaturas, as miniaturas que estão aqui na frente são 1:43. É uma escala que chama HN, que eles falam que é a escala de colecionador. A escala 1:87 que eu ia trazer, eu esqueci, é a HO, que é a escala de trem. Isso aqui é 1:18, que é uma escala comum. 87 você nem traz porque eu não vou enxergar. Não, mas ela existe.
E a caixinha é enorme, mas a caixinha é grande, você não vai então se perder. A caixa já tá bom. Você vai ver que a caixinha é visível. Então aqui você tem os 3 carrinhos 143, que são 3 BMW. Esses carrinhos são da Mini Champ, se não me falha a memória. Então o que é uma miniatura? Boa, Nesse primeiro, eu não vou falar, talvez eu não fale nenhuma específica, mas é assim, numa miniatura, a gente tem, por exemplo, você pega uma miniatura como essa aqui. Isso aqui é uma miniatura que era vendida numa concessionária BMW. Então essa miniatura é da Norev, que é uma marca francesa, se não me falha a memória. Então numa miniatura você tem o quê? A marca da miniatura, que é importante você saber. Então tem miniaturas caríssimas, né, da BBR, por exemplo, tem miniaturas muito caras, a Spark é uma marca boa também. Você tem a marca do carro que está em questão, você tem a escala da miniatura, né? Então, por exemplo, este carro aqui é uma Norev, um Pro 18, que era vendido na concessionária BMW. E esse carro, ele tem... Por que esse carro existe? Este carro especificamente. O que a BMW fez com esse carro? Esse foi o carro G20 da apresentação desse modelo no Salão de Paris. Então eles reproduziram o carro era exatamente esse. O carro que foi apresentado para a imprensa no Salão de Paris era esse carro aqui. Então eles reproduziram o carro, né? Com a mesma roda, do mesmo jeito, com o teto solar, enfim. Então a miniatura, ela tem sempre isso. Por exemplo, isso aqui é uma miniatura 1:24. Então é legal porque esse carro abre tudo, enfim. Mas ele é um carro que ele não tem marca, provavelmente deve ser um carro chinês que veio de lá, acende farol, que aqui não está acendendo, mas enfim. Mas hoje a maior parte das miniaturas, mesmo as alemãs, mesmo as Mini Champs, que são marcas boas, são produzidas na China. Dificilmente não é produzido lá. Isso, e na verdade tem que, não precisa ter preconceito, porque a China tem produtos de altíssima qualidade. Então, a questão da China é que tem produto para todos os interesses e todos os bolsos. Exato, né? Você pode pegar um produto para bater, um produto de entrada, como lá no outro lado da corda tem coisas sofisticadíssimas. Exatamente. Isso vale para tudo. Então, né? Isso aqui, por exemplo, é feito na China. Então, a Mini Champs, que é uma marca alemã, ela fazia esses carrinhos na Alemanha no passado, vinham de lá. Eu tive alguns, isso aqui isso aqui, por exemplo, é um carrinho que era vendido na concessionária. Então, ela já traz uma caixa que ela já vem com a garagem. Ela é um display bem legal, ela funciona dessa forma. Essa escala HN, que é um 43, esse é um carrinho da Mini Champs que reproduz uma E46, que é essa carroceria, de uma série 3, né, conversível, que eles não colocam nem a motorização, porque o que acontece? Ela não chega a ser nem uma 320, nem uma 300, nada. Por quê? Porque eles querem que isso aqui seja um carro geral. Na Europa, quando você vai comprar uma BMW, os opcionais são livres, né? Então lá, por exemplo, você compra um carro básico com kit motorsport. Aqui no Brasil, não. Eles amarram, né? Tal do pacote Brasil, né? Então a 320 de entrada, uma 320 intermediária e tem a 320 motorsport, que tem o kit motorsport. Lá na Europa, você pode comprar um carro com motorização básica e kit motorsport, por exemplo. Então, por isso que eles fazem a miniatura, às vezes, de uma forma que ela não identifique a motorização. Porque aquele carro pode ser qualquer coisa. Para todo mundo, né? Exatamente. Para todos os gostos. Isso aqui, por exemplo, é um carro que foi feito em 2003. A X5 foi lançada em 2000. A X5, a primeira, né? Que chamava E53. Era a primeira X5. Essa X5 aqui é uma 2003. Nesse ano aqui, esse era o carro do MotoGP, era o carro madrinha, né? Então a BMW reproduziu este carro, que era o carro madrinha do MotoGP de 2003. Era uma E53. Ela vai até 2006. Em 2007 lança a E70, que substitui esse carro. Então esse carro é exatamente o mesmo, né? Inclusive, ele tinha algumas versões desse carro, não tinha um banco traseiro para levar uma maca, etc. Mas eu acho interessante porque eles fazem essas unidades em homenagem a certos carros. Então nós vamos falar nas próximas edições do nosso programa de alguma miniatura específica só para mostrar aquilo que é, ou de repente uma ou duas ou três. Ali tem o carro da ponta ali é uma E46 Touring, que não veio para o Brasil. Um carro espetacular. Uma pena que não tenha vindo. Veio a E90, que é a posterior, né? Em 2006. Mas aquele carro ali que infelizmente não foi produzido, não foi importado, né? A E46 Touring. Mas é isso, pessoal. Você que gosta de miniatura, acompanhe as próximas edições, porque vão trazer... Não é só uma coleção muito grande de volume, mas tem coisas muito raras, eu conheço uma parte, né? Lá tem desde 1 para 200, né? Que é um carrinho desse tamanho. Por exemplo, o menor carro que eu tenho, eu ganhei quando eu fui no salão de Frankfurt, ou de Paris, eu não lembro, e aí eles deram uma miniatura do Classe A,
que é o menor que eu tenho, 1 para 200, que é um carrinho 200. realmente Bom, pequenininho. Realmente é melhor você nem trazer. Mas ele é... Eu não vou enxergar, mas quero ele ver o carro. Eu Vou trago trazer a lupa. um microscópio. Eu trago não, a lupa. Nada, microscópio. Eu traria a lupa. E o maior é uma CLK GTR, que é um carro da Auto Art, que é 1 para 8. É o maior carrinho que eu tenho. É um carro bacana, desse tamanho, que tem até o cinto de segurança. Se você trouxer esse carro, a gente grava de dentro dele. Esse é vez enorme. Põe o cinto e grava lá dentro. Mas tem um monte de coisa no meio do caminho aí que foi legal, porque foram carros que, por exemplo, eu ganhei em montadora. Quando lançou a Scenic, não sei se a gente devia estar no salão, era uma da Estrela. Eu tenho uma Scenic de borracha. Eu ganhei uma Scenic de borracha. De borracha, eu tenho as duas. Eu tenho duas desse carro. O Marcelo Pisani, que era um cara que era meu amigo, me deu a dele, ele tirou os adesivos, não sei o que ele fez. Então, tá lá em casa. E tem aqueles carrinhos que a gente ganhou, você devia estar comigo também, que era aquele que eles levaram uma injetora de plástico no salão fazer e fizeram, em 3D. E fizeram em 3D com plástico de para-choque. Não, essa eu não tenho. Não tem? Era um Golf. Era um Golf e uma Transporter. Acho que eu não tenho. Não sou tão organizado como você. Esse carrinho estava comigo. Então eu vou te contar que eu acho que... Eu lembro que... eu acho que você não tem, não. Eu vou te explicar por quê. Você não estava com saco de esperar. O que é possível. Porque o carrinho, eu lembro, eu acho que você não tem, não. Tinha que imprimir lá na 3D. Exatamente, porque eles trouxeram as injetoras, então eles colocavam aquelas bolinhas, os grânulos, que era para-choque picado, e tinha um outro que era acrílico de lanterna. E aí a Transporter, ou o Golf saía de acrílico de lanterna, ou cinza, que era a cor do para-choque. Mas aquele era um porta-caneta. Ele tinha um furo, você enfiava... Então, assim, eu acho que você não quis pegar. Pode ser. Como eu não uso mais caneta... Eu acho que foi naquele salão que a gente falou que estava dando televisão. Lembra que a gente falou? Que estava dando televisão no outro stand, os caras foram correndo. A história dos jabás, da caça ao jabá, merece um programa também dia só dele. Aquele foi sensacional. Já recebeu uma tesourada aqui. Meus amigos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, né, Cláudio? Já estouramos o tempo, 1h19, a gente tá tomando cartão vermelho de todo lado. Já tomamos cartão vermelho, então muito obrigado mais uma vez, né, Cláudio? Muito importante aqui, você se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Se você quer saber alguma história curiosa, ativa o sininho, comenta, sugere uma pauta pra gente discutir aqui sobre Pode xingar também, né? Pode xingar, a gente se defende. Se alguém do Clube do Celta quiser vir aqui, pode vir. Se alguém quiser vir aqui do clube, a gente vai debater o carro, tenho certeza que vai dar um bom debate. Sem taco de beisebol, sem armas, machado. Sem armas, né? Tem um detetor de metais ali. Vamos lembrar da história da minha avó. Deixa ela lá em paz. É isso aí, pessoal. Valeu. É isso aí. Até a próxima, né? Então, se tiver, né? Vamos torcer, né? Veja bem. Se der tudo certo. Nos veremos. Nos veremos. Tchau, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.